Shalom, shalom. Deus abençoe a todos. Nós já oramos, amém? Então, receba aí a bênção do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua vida. E hoje, no 13º dia do Homer, como temos aprendido, estamos aqui para fazermos o Senhor Jesus alimento para as nossas vidas. Essa é o intuito, é a motivação que está no nosso coração. Que o Senhor venha para nos revelar em sua face e na luz da sua face nós verdadeiramente encontraremos aquilo que necessitamos para sair de todo lugar de tristeza, de bom dia, shalom, shalom, de angústia do nosso coração, onde a nossa alma encontra cada vez mais paz. Neste lugar de shalom, nesse lugar de graça, o Senhor está te chamando e me chamando para mergulharmos mais profundamente em que nesse Homer, nessa contagem de Homer, quando chegarmos ali, em Pentecostes, nós estejamos totalmente imersos no Senhor, onde Ele vai fazer as coisas grandes e firmes que Ele tem prometido a nosso favor. Então, abra o teu coração, se coloque na presença de Deus para receber aquilo que Deus tem para nós hoje. E a palavra que me veio, depois de estudar Saul, um pouco, ouvir aquilo que o Senhor tinha para falar, eu fiquei meio apreensiva, eu falei, ai, Jesus. E a gente sempre procurou a palavra de ânimo, de solução, não é? E o Senhor pôs no meu espírito, filha, tem esperança. Então, hoje, nós vamos dizer que o envolvimento traz esperança, porque estamos numa caminhada de limpeza, numa caminhada de santificação, para alcançarmos a santidade do Senhor, e eu creio que o Senhor está fazendo isso nas nossas vidas, amém? Então, vamos lá. Então, aqui, a primeira coisa que eu coloquei aqui nesse estudo, nessa palavra, será que o ambiente profético nos muda? Então, nós pegamos aqui a vida de Saul, por 2 vezes ele teve a oportunidade de ser mudado. Mas o que verdadeiramente atuou na vida de Saul nessa mudança? Na primeira manifestação de mudança que houve na vida de Saul, aqui em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6, palavra de Samuel para Saul: o Espírito do Senhor vai se apossar de você, e você será um novo homem, um outro homem. Então, o que acontece? Passa um pouquinho no versículo 9, a palavra de Deus diz que quando Saul se virou, virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração. E todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Aí depois Saul entra no ambiente profético, mais para frente um pouco, lá em 1 Samuel 19, quando ele já está perseguindo Davi, Davi vai para Ramá, ali ele vai perseguir Davi naquele lugar, e ali ele entra no ambiente profético, começa a profetizar no meio de todo mundo, não é? Mas isso mudou verdadeiramente o caráter de Saul, mudou a sua vida, trouxe algo que marcasse a vida de Saul, ou Saul continuou naquilo que era as suas manifestações da carnalidade, as manifestações da humanidade dele, sem permitir que a palavra que Deus havia liberado sobre a vida dele se manifestasse. Então, é exatamente isso que nós vamos ver hoje. Mas eu quero te dizer uma coisa também, que existe um amado dentro de nós que quer trazer para as nossas vidas a conclusão daquilo que é o Cristo vivo dentro de nós. A palavra de Deus diz que Davi exercia ali um domínio, uma adoração, algo que mudava a natureza de Saul. Então, Deus está falando para mim e para você, olha, existe alguém competindo dentro de você, com o próprio Davi, com o Cristo vivo, com aquele que é o amado do Senhor, o Filho amado de Deus, em qual ele tem prazer dentro de você. Não é simplesmente uma circunstância lá fora, não, é a sua carne, é a sua movimentação na humanidade de Adão. São as coisas que você não conseguiu entregar nas minhas mãos ainda, que elas estão pelejando contra você. Mas se você está se expondo, se você está fazendo a contagem do Homer com seriedade, eu quero te dar uma boa notícia. Davi vai prevalecer sobre a casa de Saul. Nós teremos vitória sobre a casa de Saul. Então, eu gostaria que você se apegasse a essa palavra de esperança hoje, porque nós vamos vendo o caminhar profético de Saul. E esse caminhar profético é, às vezes, o caminhar nosso. Parece que Deus está nos amando. Deus ministrou um reinado sobre nós. Porque, veja bem, esse homem, Saul, o Senhor chamou ele no particular, o chamou no particular e falou para ele, olha, você vai ser rei sobre Israel. E ali começa a caminhada dele, e ele tem ali algumas conversas, o tio dele fala, viu, o que você demorou tanto para trazer as jumentas do seu pai e tal? E aí ele já tinha sido, como que eu posso dizer, recebido a palavra de que ele seria rei, mas ele ficou quietinho. Depois chega na hora de consagrá-lo a rei, de ungí-lo rei, já estava sendo tirada a sorte, estava todo o ambiente de reinado, Saul estava entre as bagagens. Então,
se dava no coração desse homem, mesmo Deus já tendo mudado o coração. Então, às vezes, amados, nós já recebemos o novo nascimento, já recebemos a semente santa do Senhor e alguma coisa nos puxa para trás. Alguma coisa ainda não permite que executemos reinado. Mas Deus está falando, você tem Davi dentro do teu coração, você tem o amado, o Jesus, o Cristo vivo dentro do teu coração. Fique firme, persevere, porque tem esperança para você. Eu vou fazer a casa de Davi prevalecer sobre a casa de Saul. Isso está escrito em 2 Samuel, capítulo 3, versículo 1. O Senhor foi dando ali, conforme Saul morreu, o Senhor falou, está havendo um embate, um combate. Você já tem morrido, sim, de acordo com aquilo que a palavra de Deus fala, que no batismo, como fomos sepultados em Cristo, nós morremos com Cristo. E agora ainda há uma luta, como fala lá em Gálatas, uma peleja entre a carne e o espírito. A carne quer prevalecer sobre o espírito, Saul quer prevalecer sobre o reinado de Davi. Mas eu quero te dizer que Davi, ele está forte, shalom, shalom, irmã Felizarda. Davi, ele está forte, ele está firme, ele continua lutando, ele continua adorando o Senhor, ele não está negando o nome do Senhor, como o adversário às vezes quer que nós pensemos, por conta das nossas dificuldades e embates. O adversário quer falar, você falar para nós, você é da casa da idolatria. Saul, no meio do caminho dele, levantou um monumento ao seu próprio nome. Veja que colunas ou monumento era levantado ao Senhor, ou os ídolos, e Saul já estava tão exacerbado no ídolo do seu próprio coração que fez um monumento ao seu próprio nome. Então, às vezes, nós estamos começando a reinar em Deus, e ao invés de nós fazermos um monumento de gratidão e exaltar o nome do Senhor, nós gastamos tempo fazendo monumentos a nós mesmos, levantando o nosso nome. Mas Deus, shalom, shalom, Manduce, Deus te abençoe, Shabbat shalom. Então, o que Deus está falando para nós, filho, filha, eu vou destruir toda essa manifestação contra você. Eu vou destruir tudo. Continue adorando como Davi. Continue me buscando. Continue escapando das ciladas que Saul tem colocado dentro do teu próprio coração. Você continua perseverando contra as ciladas. Ele vem com o prato, você sai fora. Se ele vem com um convite, você sai, você se desvia. Você faz como Davi, você empurra para lá e fala, ei, que tenho eu contigo agora? Ou nós estamos acomodados naquilo que Saul oferece? Deus está falando da nossa batalha por dentro. Então, tem esperança para você. Ai, pastora, sabe o que é? Meu casamento não está muito bom, meu filho não está muito bom, estou querendo desistir de tudo. E você vai agora se posicionando como Davi. Mas o que Deus falaria nessa situação? O que Jesus faria nesse momento? Qual seria a reação de Jesus? Como Jesus agiria nesse momento? Então, que nós vamos percebendo, se ainda há esse tipo de manifestação dentro do teu coração, tem esperança. Agora, se o seu coração já se entregou à dureza de Saul, então, infelizmente, você vai passar por um processo de moenda do Senhor. Agora, se você continua firme, não negando o nome do Senhor, o Senhor fala lá em Apocalipse, olha, porquanto não negaste o meu nome, eu vou te fazer coluna do santuário. Eu sei que você tem pouca força. Então, Deus não está ocupado com a nossa muita força, com a nossa pouca força. Deus não está ocupado se a gente vai conseguir vencer ou não. A única coisa que Deus quer que nós façamos é entregar as nossas pecaminosidades, nossos limites, as nossas dificuldades a Ele. O que Deus está falando aqui, olha, Saul, ele tinha um reinado, havia um comissionamento de rei sobre ele, uma unção, uma manifestação da palavra profética sobre ele. Mas ele, por conta daquilo que ele havia sofrido, ele não permitiu o tratamento. Às vezes, há um fundamento que o adversário levantou, há um veredito dentro do teu coração, da tua mente, que parece que nunca vai ser abalado, que nunca vai ser removido. O Senhor querendo chacoalhar esse fundamento, e parece que há tanta proteção nesse fundamento errado. Às vezes, estamos tão justificados na nossa autojustiça, como Saul estava justificado naquilo que ele achava que era certo. Às vezes a nossa mente está tão cheia de estruturas malignas, como a de Saul estava. Mas o que o Senhor falou para Saul? Saul, eu quero te dizer que a rebelião é como pecado de feitiçaria. E a idolatria, e a teimosia como cultos a ídolos, como a idolatria. Então, a idolatria de Saul já havia se manifestado nesse mesmo capítulo. Se você olhar aqui no capítulo 15, que é exatamente isso, olha, 15 e 11, Senhor falando para Samuel, arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou a noite toda e clamou ao Senhor.
madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, e anunciou-se àquele: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta, passou e desceu a Gilgal. Ou seja, às vezes o nosso coração negou aquele começo cheio de amor, cheio de manifestação de honra ao Senhor, cheio de adoração ao Senhor. De repente, nós levantamos um ídolo através da nossa raiz de amargura, através de desviarmos-nos da palavra de Deus, já levantamos um ídolo ao qual nós obedecemos com a nossa mente, com a nossa adoração. Nós obedecemos aquilo, e não adianta nós fugirmos ou queremos dar jeitinho nisso, porque daqui a pouco essa desobediência, essa teimosia vai se manifestar. Porque se manifestou na vida do rei Agag, quando Deus falou: destrói tudo que você pegar ali dos agagitas. E aí, quando Samuel chega e fala: que barulho de ovelha que é esse? Que balido que é esse? O que está acontecendo? Deus mandou você sacrificar tudo. Deus mandou você sacrificar? Não, Deus mandou você destruir tudo. Não, sabe o que é? Eu guardei essa melhor parte para o Senhor. Aí Samuel tem que falar para ele: tem prazer Deus em sacrifício? Só que Deus vai se alimentar da carne desses bois, dessas ovelhas, disso que você guardou? Deus não está interessado nisso. Deus está interessado na sua obediência. Então, veja que Saul era um homem justificado. E às vezes dentro de você, por causa de algo lá atrás, dentro de mim, tem um fundamento que nos justifica. Nós falamos: eu tenho razão, eu não tenho culpa, eu não vou sair desse lugar. E a palavra de Deus está vindo, batendo contra nós e não consegue. Agora me fez lembrar daquele behemote, aquele bichinho que Deus, aquele bichão, aliás, que Deus fala lá em Jó. Já falei sobre behemote aqui algumas vezes, mas eu quero trazer a nossa memória agora. Às vezes existem estruturas de raciocínio nossa, de sentimentos, de injustiça, de coisas que passamos tão fortes, tão firmes dentro de nós, ainda que o sangue de Jesus se exalte até a nossa boca, que é o que a palavra de Deus em Jó fala. Às vezes a água está até aqui, ó, a palavra diz que a água do Jordão está até na sua boca e ele não se move. Sabe por quê? Porque ele é autojustificado, ele é forte, ele é cheio de estruturas. Então Deus está falando: fique firme, continue me adorando, continue dando lugar para Davi, continue buscando a minha face, continue tocando a tua harpa, continue ouvindo a minha palavra, continue se expondo, porque eu estou fazendo uma grande obra. Talvez você não esteja vendo, não esteja nem entendendo. Você continue falando para Deus: Deus, meu coração é obstinado, Deus, meu coração é teimoso, Deus, meu coração está se tornando feiticeiro. Olha lá a neve de Endor, que Saul vai lá buscar. Ou seja, as manifestações de dentro do coração de Saul começam a se exteriorizar. Então, o Senhor está falando para nós: olha, você está num lugar de risco muito grande, mas eu vou te tirar daí. Continue me adorando, continue me buscando. Senhor, mas meu coração está tão misto, meu coração ainda está dividido. Eu olho para trás, eu olho para a minha vida e ainda vou vendo tantas coisas que parece que tem dentro de mim que eu gostaria que não tivesse. Então, se esse sentimento de gostar que não esteja mais dentro de você, está dentro do seu coração, você está num bom caminho. Ainda que você perceba que há muita coisa dentro de você ainda errada, muita coisa que não recebeu santificação, muita coisa que não recebeu libertação, Deus está falando: continue perseverando, não desanime. Sabe, amados? Porque se Deus está descortinando o que está lá no profundo do nosso coração, aguente firme. Ele mostrará a sua sujidade, a minha sujidade, a nossa feiura. Vamos aguentar firmemente. Sabe por quê? Porque assim nós deixamos de ter a autojustificação na presença de Deus. Nós falamos: sim, Senhor, sou eu, pecador. Sim, sou eu, pecador. E nós começaremos a bater no nosso peito: tem misericórdia de mim, Senhor. Nós deixaremos toda a capa de religiosidade e de farisaísmo. Nós entenderemos que, assim como a palavra de Deus diz, Deus encerrou todos debaixo do mesmo pecado, para que quando ele executasse a salvação, todo mundo entendesse: olha, eu sou pecador. É por isso que, às vezes, Deus precisa maximizar o nosso pecado. Está em 1 Samuel, capítulo 10 em diante. Então, Deus vai maximizar o teu pecado e o meu pecado. Sabe por quê? Aquele que pouco foi perdoado, pouco ama. E às vezes Deus precisa movimentar dentro do nosso coração a força da nossa pecaminosidade, a extensão, a profundidade das nossas iniquidades, para que nós, de nada, querida, Deus abençoe, para que nós entremos num caminho de amar bastante a Deus. Entremos num caminho de bastante obediência a Deus, porque pensamos que o Deus está buscando aquele tipo de amor
romântico, que mostra lá em Hollywood, todos foram felizes para sempre, e aquela coisa melosa. Não, Deus não está falando isso. Deus fala, e aquele que me ama, ele vai fazer a minha vontade. Ele vai me obedecer. Então, Deus está falando de um amor de obediência, onde o teu coração está envolvido com isso. Agora, veja bem, amor é questão de coração. Deus não pode nos obrigar a amá-lo. Mas conforme nós vamos passando tempo diante do Senhor, percebendo a inutilidade do nosso coração humano, adâmico, nós começamos a amar a Deus também com sentimentos. E o nosso coração se inclina para Ele. E vamos deixando de ter aquele coração marrento, cheio da carnalidade. Então, Deus hoje, Ele está te chamando e me chamando. Ei, eu quero tirar o Saul de dentro de você. Saul é um desejo. O nome Saul quer dizer desejado. O nome Saul quer dizer que Deus te desejou, só que você não pode andar a sua vida inteira como Saul. Lembra de Saulo, que se transformou em Paulo depois? Lembra? Qual era o nome dele? Saulo. Saulo, desejado. Agora Deus fala, é Paulo, o pequeno. Então Deus está fazendo uma mudança dentro do nosso coração, através de quem? De Davi, o amado. O amado do Pai, a nova natureza de Cristo que entrou dentro de nós. Nós estamos numa batalha muito grande entre carne e espírito. Sabe por que estamos nessa batalha? Porque Deus precisa limpar a nossa vida, porque o nível de manifestação das trevas que virá será muito grande. E se a nossa mentalidade não for uma mentalidade que recebeu o amor de Deus, nós podemos ficar cativos naquilo que o adversário está fazendo contra a sua igreja nesses dias. Nós precisamos entender isso, amado. Há um nível de pecaminosidade maior para chegar ao mundo. Nós estamos vendo como as atmosferas estão se manifestando de uma maneira mais pesada. Nós estamos vendo shows satânicos, nós estamos vendo as guerras e os rumores de guerra, nós estamos vendo a iniquidade aumentar-se não só lá fora, no mundo, nós estamos vendo a iniquidade entrar na casa do Senhor e manifestar-se dentro da casa do Senhor de maneira perversa, maligna. Já não há compaixão, só há julgamento, só há coisas terríveis. E eu não estou falando para não julgarmos atitudes. As atitudes nós precisamos julgar, sim, porque a palavra de Deus fala. Só que precisamos entender, o Senhor fala, julgai todas as coisas. Então, nós precisamos entender que não é para nós julgarmos as pessoas ou as coisas, vamos colocar assim, aquilo que é feito, as pessoas, não, a atitude das pessoas, não podemos ficar aquela coisa, a gente não pode julgar. Não é isso que Deus está falando. Deus está falando, não julgue com o coração soberbo, não julgue com uma trava no teu olho, não julgue para sentenciar a motivação do coração das pessoas. Faça a obra do Senhor, entendendo que a palavra é quem julga. Então você vai falar, está certo, está errado, não de acordo com a sua opinião, porque ela é passageira, mas de acordo com aquilo que a palavra de Deus fala. Se nós não nos expusermos e não permitirmos que a palavra de Deus julgue as nossas atitudes, amados, nós estamos perdidos. Se nós gastarmos tempo com aquilo que é a opinião alheia, vindo sobre as nossas vidas, nós estaremos perdidos. Paulo falou, quanto a mim eu não me julgo, também não me dou por justificado. Jesus falou, olha, eu não vou julgar, eu tenho quem julgue, que é a palavra. Então, nós precisamos entender essa movimentação. Então, como eu faço essa obra de olhar aquilo que está errado e me manifestar? Então, nós temos que discernir. Esse tempo chegou uma pessoa tratando conosco, mas havia tanta irreverência naquele tratar, tanta ausência de respeito, de honra, não é nem honra, mas ausência de respeito. Você entrega algo e a pessoa não responde, fica omissa, fica do outro lado, aí daqui a pouco precisa, vem novamente, aí chama para trabalhar junto. Não posso, eu tenho que olhar pela palavra de Deus. O Senhor fala, julgue pela reta justiça. Então eu tenho que fazer como eu estou ouvindo, e se eu estou percebendo que a desonra já no início do relacionamento, e eu não corrijo, ou vou permitindo que esse relacionamento vá mais profundamente, eu estou entrando num lugar de risco, é uma arapuca para os meus pés. Então, eu preciso discernir as coisas, e para isso eu preciso julgar. Mas não posso julgar pela minha aparência, pela minha afinidade. Ah, que legal, pessoa legal. Então, vamos continuar com ela. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando, nós vamos julgar de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. Então, Deus está falando, filha, tem desonra. Filha, tem alguma coisa errada. É uma via de mão única. Só você está entregando. Responsabilidade, respeito, o que pede você está fazendo. Então, como você vai manter isso? E se chegar ao ponto de precisar confrontar pecado? E essa pessoa já está dando justificativa para a sua falta de compromisso com você. Você tem certeza que você vai entrar nisso?
Então, é disso que Deus está falando para nós hoje. Nós precisamos aprender a julgar, sim, aquilo que está sendo colocado ao nosso redor, através da reta justiça, porque senão vamos estar vendidos diante daquilo que apresenta-se para nós como engano. Então, hoje, o Senhor, Ele quer que nós entendamos. Você pode, sim, falar para o Senhor dentro das atitudes do seu próprio coração. Senhor, o meu coração ainda está nisso, mas ele não vai ficar, porque o Senhor já me convenceu. Há uma nova natureza dentro de nós. Talvez não estejamos encontrando ainda a saída para aquilo, o fundamento para aquilo, aquela palavra revelada, aquele orgânico que o Senhor fala que vai crescendo diante dos nossos próprios olhos e quebrando a resistência da nossa mente. Talvez ainda não chegamos neste lugar para ter uma vitória total sobre determinados sentimentos, determinados pensamentos, coisas que nos vêm e são aleatórias, e você sabe que aquilo não faz parte do seu pensamento, mas você nem quer pensar aquilo. Às vezes as pessoas estão com espíritos de adultério, estão passando por problemas na mente, pensamentos impuros, às vezes estão passando por feridas, por mágoas, mas estão ali lutando, Senhor, eu não quero essa mágoa, não quero essa mágoa. Mas há um fundamento que está tão enraizado dentro da gente que nós não conseguimos resistir quando determinados pensamentos vêm. Mas o que o Senhor está falando hoje para mim e para você? Tem esperança. Continue, persevere. A casa de Davi está crescendo, está se fortalecendo, e a casa de Saul está se enfraquecendo. Entenda, a tua carne está ficando cada vez mais fraca. O golpe mortal nela, o reinado dela, nela, o rei dela, o governante dela já foi executado. Saul caiu, amados. A nossa carne já caiu, mas há um novo ser dentro de nós, o Cristo vivo, o qual diz para nós na sua palavra, já não é você que vive, eu é quem vivo dentro de você. Então dê crédito, creia, pare de se martirizar, pare de usar os chicotes de Jezabel contra você mesmo, porque é isso que Jezabel faz, ela traz uma acusação, uma condenação. Não sei quantas vezes já falei isso, mas é pertinente falarmos hoje mais uma vez disso. Jezabel, ele pega as nossas fraquezas e as nossas fragilidades e fala, não, cultue a Baal. Venha, cultue a Baal, vai cair fogo do céu, sim. E aí entramos no sacrifício, outro sacrifício, e rodeamos o altar que fizemos, e começamos a nos flagelar. Desce fogo, desce fogo. Por que ela está fazendo isso? Porque ela não quer que a voz profética do Senhor se manifeste. E veja, como eu disse, Saul andou em 2 ambientes de manifestação de palavras proféticas, e isso não o atingiu. Às vezes você e eu entramos em vários movimentos proféticos, em várias palavras proféticas, estamos nos expondo a tanta coisa e parece que nada demove aquilo do nosso coração. Mas é o que eu quero te dizer, são as estruturas que ainda estão dentro de nós. Já estamos lá debaixo do sangue, como eu falei do behemote, mas espere, tenha paciência, andar cheio de carro. O Senhor está trabalhando, não se desespere, tenha calma. Pare de roubar-se a si mesmo, pare de se auto-sabotar. Pare de andar nesse lugar onde você vai falar assim, para mim não tem mais solução. Silvio, eu caí de novo nesse pecado. Silvio, não era para eu falar nada para o meu esposo, e eu já falei um monte. Ou você viu, não era para ter esse comportamento, e não era isso, não era aquilo. E o adversário vai e rouba toda a sua plantação. Ei, espere. Não desanime, não se desespere a sua alma. Deixe Deus continuar o projeto dele, deixe Deus continuar o propósito dele, ele não te abandonou. Só que a raiz dessa árvore é profunda e ele está escavando. Pare de se autoflagelar, pare de se autocondenar, pare de se autossabotar. Aquele que vem virá e ele não tardará. Ei, ele vai trazer a recompensa nas suas mãos. Ei, Anari. O Senhor está trabalhando e a nosso favor não é contra nós. Ele fala, filha, eu já te remi. Filha, eu já te resgatei. Filha, eu já te coloquei no meu principado da paz. Filha, espere, estou trabalhando, estou tirando o carnegão, estou tirando essa coisa que envolve a tua ferida. Estou tirando para que você nunca jamais veja esse adversário novamente. Lembre-se que para tirar o povo de Deus do Egito, ele teve que mandar 10 pragas, pragas pesadas, pragas que no começo atingiram o próprio povo de Deus. Apanhamos juntos ali nas pragas que o Senhor enviou, até a praga do piolho. O povo de Deus apanhou junto. Então, às vezes, nós começamos um processo de libertação, de santificação na presença de Deus, e já falamos, não, agora vai dar tudo bem. E aí, a esperança adiada adoece o teu coração, mas o desejo cumprido é fonte de vida. E o Senhor está falando, eu vou cumprir o desejo do teu coração. Acalma a tua alma. Ei.
Eu sei que você está esperneando até para chegar no lugar da santidade. Eu sei o quanto você está lutando para chegar nesse lugar de santidade. Mas eu sou o Senhor teu Deus, eu estou te falando, espera. Espera com paciência no Senhor, porque Ele está se inclinando para você, Ele está ouvindo quando você está clamando por socorro, e se não chegou, aguarde. Como eu disse, aquele que vem virá e não tardará. O choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. Espere o amanhecer da tua noite com confiança no Senhor, porque Ele está se inclinando para você. Não se turbe o vosso coração. Creia no Senhor Jesus. Ele, na casa do Pai, ele tem tantas moradas e ele foi preparar lugar para nós. Ele está preparando o melhor lugar para nós. Então, simplesmente continue. Não permita que os roubadores de sementes, os abortivos, aqueles que vêm para roubar aquilo que estamos gerando, gestando já no Senhor, já foi gerado algo. Ei, Saul já foi executado. Tem algo já gerado dentro do nosso coração. Espere o tempo da gestação, porque virá a luz. O Senhor falou, aquele que colocou algo dentro da sua amada, ele não te fará dar a luz? Será que nosso Deus é esquecido? Será que nosso Deus está dormindo? Ele não é como Baal, amado. Elias se manifestou tirando, vamos colocar assim, tirando uma onda com Baal. Cantem mais alto, gritem mais alto, talvez ele esteja dormindo, talvez esteja de férias, talvez esteja passeando. Ele não vai responder, porque só há um que pode responder, a religião não vai te responder, então espere Deus colocar os fundamentos vivos dentro do teu coração. Saul andava em torno de si mesmo, ele vivia uma vida onde ele queria fazer a sua própria vontade e ele justificava a sua própria vontade. Ele estava debaixo de um ambiente tão pesado de machucadura, porque para mim, Saul, ele recebeu uma ferida mortal quando a sua tribo, que era Benjamim, recebeu a situação ali daquele levita, lá de Juízes 19, onde uma mulher, uma concubina, foi assediada de uma maneira tão violenta e terrível, foi forçada sexualmente de uma maneira tão violenta e terrível que ela veio a morrer, e seu esposo dividiu o corpo dela e enviou ali as partes do corpo dela para que o povo de Israel fizesse vingança sobre a tribo de Benjamim. E veja que a tribo de Benjamim, ela sofreu quase que ela foi dizimada, depois foi uma coisa tremenda para poder continuar aquela tribo a existir. E eu creio que esse geracional pegou a vida de Saul, porque Saul manifesta a mesma coisa que aquele levita manifestou. Ele dividiu não a mulher mais, mas ele dividiu uma junta de bois ali para enviar a tribo de Israel, pegou o boi e cortou, separou todo e falou: quem não for comigo? Então, nós já falamos uma vez sobre isso. O que arregimenta o povo para o combate não são pedaços de boi, é a trombeta do Senhor, é essa que arregimenta para a guerra. Então, nós precisamos ter entendimento do que é que Deus está falando conosco. Obrigada, irmã Felizarda. Juízes, capítulo 19 e ao 20. Então, nós precisamos ter esse entendimento. O que nos arregimenta para a guerra não é a nossa ferida que vai adiante de nós falando: vem lutar comigo, vem lutar comigo, vem lutar comigo. E vamos formando aquela egrégora que o apóstolo Éder tanto fala. Vamos dando uma alma para a nossa ferida, e aquela ferida começa a se manifestar, vai andando, 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 e quando vemos, o Senhor tem que retroceder aquilo dentro de nós, e às vezes você está assim. Você se juntou com a sua sogra, com seu pai, com a sua mãe, com o seu filho. Quantos casamentos não estão sendo destruídos porque a esposa não tem a sabedoria, porque ela está machucada, ela regimenta os filhos para a sua guerra contra o esposo. Aí ela destila toda a sua ferida sobre a vida dos filhos. E aí o pai vem para visitar a criança está armada, pronta para dar o bote no pai. Nós vamos falando qualquer coisa diante dos nossos filhos, e aí vemos filhos falando para os pais: ah, pai, você está fazendo assim, assim. Aquela fala não é uma fala de uma criança limpa de coração, é a fala da adulta, da mãe machucada e ferida, e ela está só replicando aquilo. Então, a mulher, com a sua falta de sabedoria, já preparou uma egrégora para colocar o marido debaixo de maldição, debaixo de ferida, e vice-versa. Nós vamos estabelecendo as nossas dores por lugares tão profundos de ferida. Veja, Saul era governante e ele arregimentou um exército para lutar contra a nova natureza chamada Davi dentro dele.
E às vezes nós arregimentamos um exército de pensamento e emoções para lutar contra o Cristo vivo que está dentro de nós, porque não queremos nos submeter à palavra. Mas Deus está falando para você e para mim, eu estou trabalhando na profundidade da tua ferida e ela será arrancada, porque eu sou o Senhor que te sara e que é o mês que nós estamos vivendo, é a temporada do Senhor para as nossas vidas. Eu não vou permitir que isso fique incrustado dentro de você, porque eu sou santo e a santidade convém à minha casa. Você faz parte da minha casa. Você é a minha casa e eu estou me envolvendo com você profundamente. Pare de se autossabotar, pare de ficar cobrando, desde que a autojustiça seja mortificada pelo poder da minha palavra. Amados, nós estamos tão cheios de autojustiça que o adversário pega o chicote mais grosso, mais cheio de dente, mais cheio daquelas pedaços de metais e nas nossas costas. Vai, vamos! Você não está produzindo nada, você não consegue nada. Olha a sua produção. Quando Deus está falando, olhe para a produção de Jesus. Olhe para a produção daquele que veio em carne para te salvar. Por que nós vemos um João tão convicto? Por que vemos um João tão bem posicionado na sua caminhada com Cristo? Um jovem, um menino, bem posicionado com Cristo. Porque ele decidiu ser amado por Deus na profundidade dos olhos daquele que vê todas as coisas, dos olhos daquele que tem as chamas de fogo nos seus olhos. Ele decidiu isso. E nós precisamos ficar decididos em olhar para Cristo, autor e conservador da nossa vida, autor e consumador da nossa fé, olhando fixamente para Ele. É isso que Deus está falando para mim e para você hoje. Pare de olhar para você. E quando você novamente abaixar os seus olhos para a miudez, para a insignificância, para aquilo que nada somos, nós temos que nos esforçar em Deus. Eu olho para ti, estou iluminado, meu rosto não será confundido. Eu provo e vejo que o Senhor é bom. Eu sou feliz porque eu confio em ti. Sabe, amados? Todos os dias eu preciso levantar e o Senhor cantar algo no meu espírito para me dar ânimo e me dar força para vencer o dia. Será que sou só eu assim? Ou será que nós temos algo preparado chamado dia mau para nos engolir todos os dias em que levantamos? John Piper fala isso, ele estava com câncer e ele falou, todos os dias eu me esforço para acreditar que o Senhor virá me curar. Todos os dias eu me esforço para crer que eu vou ter vitória nesse dia. Quando eu levanto, já vem um monte de pensamento, você será derrotado, você está enfermo, você tem câncer, você vai morrer, você é isso, você é aquilo. E aí ele tem que se levantar e pôr um capacete muito bem ajustado, o capacete da salvação, para continuar fazendo e sendo quem o Senhor o chamou para ser e fazer. O problema é quem ele decide olhar. Para quem ele decide olhar? Para o câncer, para a fragilidade, para a fraqueza, para a inutilidade da sua própria carne? Ou ele decide olhar para aquele que consumou todas as coisas na cruz do Calvário e diz, está consumado, tetelestai, agora vivam pelo meu espírito. A palavra de Deus em Gálatas fala, olha, aquele que começou a obra em vocês, sim, vocês vão começar no espírito e vão terminar na carne, vocês vão se aperfeiçoar na carne, quem vos enfeitiçou? Olha que palavra pesada que Paulo usa. Ele está falando que estamos debaixo de encantamento, de feitiçaria. Enfeitiçados, enganados, iludidos, porque Satanás quer que nós apresentemos a força do nosso braço. Isso é feitiçaria. E o Senhor está falando para nós, apresente a força da sua fé, aleluia. Apresente a força daquele que crê em mim, que eu começo e eu termino. Pare de justificar as suas más obras. E a sua má obra, ela começa na ausência de fé, ela começa na incredulidade. E Deus está falando para você, entrega a tua incredulidade na minha mão, comece a falar, Senhor, não consigo crer, mas eu quero crer. Deixa eu aumentar o som, o volume da minha palavra dentro de você, para que Davi prevaleça, o amado prevaleça. Porque se há uma natureza do amado dentro de nós, esse amor vai fazer a obra por nós. O problema é que nós queremos que a obra da lei faça algo por nós, e a obra da lei não nos pode aperfeiçoar. A palavra de Deus que diz que Cristo aperfeiçoou as nossas vidas de uma vez para sempre. Em Cristo somos aperfeiçoados. É nele. Agora, se permitirmos a imutabilidade da santidade de Cristo se manifestar dentro da gente, ou seja, ele não se corrompe, ele não se vende, ele não se torna impuro, ele não fica cauterizado, ele não está contaminado. Então, o que Deus está falando para mim e para você hoje, se você permite que essa natureza imutável do meu cordeiro viva dentro de você, daqui a pouquinho você será um leão que ruge como ele ruge. Eu estou falando, a casa de Davi está prevalecendo sobre a casa de Saul. Você vai crer ou não? Ou você vai jogar todo o meu trabalho fora?
Ou você vai desconsiderar tudo aquilo que eu fiz na cruz e tornar a cruz algo inútil para a sua vida. Então, hoje eu quero fazer um convite. É dia de descanso, Shabat. Hoje é dia de descanso. Então, faça um Shabat com o Senhor, com o seu Deus. Fale para ele, Senhor, aqui está a minha limitação. Mas o Senhor falou que é para eu ter esperança. E a esperança que não confunde, ela está em olhar para ti. E eu não consigo olhar para ti. Meus olhos estão fixos em mim, como se eu fosse autora e consumadora da minha salvação. Mas eu não quero mais fazer isso. Pode vir ao meu respeito, pode me tirar debaixo desse espírito maligno de autocondenação, de autossabotagem, pode me tirar desse lugar onde eu justifico o meu pecado e daqui a pouco a exterioridade da rebelião estará tão forte que eu estarei buscando a feitiçaria. Nós temos que clamar ao Senhor. Amados, esses dias nós passamos por um embate, nós tivemos que fazer alguns pronunciamentos, algumas ajustes aqui. E Deus me deu um sonho a respeito da minha vida. E no sonho, eu vou compartilhar aqui para vocês saberem a profundidade da guerra a qual estamos inseridos. E que podemos perder a batalha em alguns momentos. Estamos numa guerra a qual estamos vencendo, mas podemos perder algumas batalhas no meio do caminho. Até postei no grupo de intercessão e pedi oração. E ali, naquele sonho, eu estava com o meu guarda-roupa todo arrumadinho, que é o jeito que eu tenho lá, minhas roupas, meus vestidos e os macacões. Eu ponho separado no lugar do guarda-roupa. E aquela roupa estava toda iluminada. Lindas minhas roupas, estavam com uma luz maravilhosa. Todas do jeito que elas são mesmo, aquilo natural. Só que havia um envolvimento de luz nas minhas roupas. E havia uma mão, e eu sabia que era uma mão de feitiçaria. E ela passava nas minhas roupas assim, ó. Ela passava, voltava. E de repente eu tenho um macacão, e as estampas dele é aquelas coisas de animal, girafa, onça, essas coisas. No macacão que eu tenho. A mão parava bem ali, ó. E eu falava, Senhor, do que o Senhor está falando? Era uma mão de feitiçaria. E eu sei que o princípio da feitiçaria é a rebelião. Então, às vezes, nós estamos tão ocupados, tão preocupados em lidar com a feitiçaria, só que não tiramos o princípio da feitiçaria de dentro do nosso coração, que é a rebelião. Às vezes, você e eu estamos lutando com as velas que estão acendendo para nós nas encruzilhadas, nesses lugares, as galinhas, as champanhes, e os ascensionados, e os chakras abertos, esse monte de coisa, só que não tratamos a rebelião, não vai adiantar, porque isso tudo é exterioridade. Primeiro matamos Adão dentro de nós, matamos aquela natureza maligna que tem um imã para puxar essas coisas. E ali a mão parava bem ali. E eu falei, Senhor, o que o Senhor está falando comigo? E eu percebi que para o pronunciamento que foi feito ontem, o Senhor estava falando comigo, cuidado com a sua natureza animalesca. Cuidado com Adão dentro de você. Você pode enveredar por um caminho de rebelião e rebeldia contra um assunto que eu já limpei. Suas vestes já estão brancas em relação a isso, mas cuidado. O adversário pode acionar alguma coisa e você pode se comportar com uma sabedoria animalesca, demoníaca, carnal. Cuidado. E glórias ao Senhor por isso, porque ele estava me alertando de um caminho de morte que eu poderia seguir na minha vida e colocar todas as coisas a perder. Então, por conta daquilo, as irmãs oraram, nós oramos e falamos, Senhor, por favor, fala conosco. Não deixe que eu seja iludida, enganada. Não deixe que eu volte. Amados, e a manifestação de me tornar rebelde começou. Aí eu falei para o meu esposo, não, Deus está mandando tratar esse assunto. Eu estou misturando os assuntos. Então, me ajude aí a entender o meu tipo de raciocínio. Fui conversando com meu esposo, conversando com Deus, e eu pude chegar ao entendimento do que é que Deus estava falando. Para eu me concentrar na sabedoria que vem do alto. É pacífica, tratável, cheia de misericórdia. E aí eu falei, então tá bom, Senhor, eu entendi. É esse assunto aqui que eu tenho que tratar, e acabou. E eu venci. Então é disso que Deus está falando. Deus está falando, a casa de Davi está prevalecendo sobre a casa de Saul. E tudo quanto você precisa estará às suas mãos, para que você pegue e não caia mais nisso. Mas para quem eu vou olhar? Para as minhas mãos pequenas? Para o meu entendimento tão limitado, que não consegue enxergar um palmo diante do nariz? É nisso que você está confiada? É nisso que eu estou confiada? Na minha própria carnalidade, na minha própria sabedoria? Isso é orgulho. As estruturas ficarão lá. Enquanto você está aí olhando para a sua própria sabedoria e não enxergando um palmo diante do nariz, Deus tem um monte de estratégias para colocar nas suas mãos para que você vença o dia mal. Agora, se continuamos na nossa própria força, enfeitiçados com aquilo que nós achamos que sabemos, nós teremos um grande problema com a rebelião e ela nunca vai ser dissipada da nossa vida.
Não porque Deus não quer, não porque isso é uma palavra de maldição, não é isso, mas porque não nos colocamos na presença de Deus o suficiente para ele arrancar esse carnegão que eu falei. O que é carnegão? É aquele negócio, por exemplo, que você corta ali um pedacinho da cutícula, aquilo vai inflamando, 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 e parece que nunca vai sarar. É porque tem uma raizinha lá embaixo que está, até faz assim, parece que o teu coração está batendo ali. Isso é o carnegão. Aquele lugar onde o coração da gente está batendo, e está dolorido. O Senhor está falando, eu vou tirar essa ferida do teu coração, para que ele pare de bater. Sabe, bicho de pé, amados? Quando forma aquele saquinho, que ele vai comendo a nossa carne, aí depois ele vai depositando as fezes dele, daquela coisa amareladinha ali, e ele vai ficando gordinho. É disso que Deus está falando. Ei, eu tenho uma mãe. O Espírito Santo de Deus entenda com bons ouvidos o que eu estou falando. Eu tenho alguém, vamos colocar assim, que ele vai chegar até você com uma agulha santa, e ele vai começar a cavar dos lados, dos lados, do lado, e ele vai tirar aquele saquinho inteiro, não vai ficar nenhuma larvinha daquela, nenhum cocôzinho do bicho de pé na tua carne, porque eu vou fazer uma cirurgia precisa no teu coração. Agora pare de se condenar, se alegre no Senhor. O teu copo não está meio vazio, não, o teu copo está meio cheio. Pare de olhar para esse negócio. Ai, meu copo está vazio, eu não tenho nada. Ei, o quanto você já caminhou? O Senhor te trouxe até aqui para te deixar voltar para trás? Você acha que Deus vai perder tempo? Uma vez um irmão veio e falou para o meu esposo, Alexandre, ele estava naquela situação ruim. Eu não creio que Deus tenha investido tanto na sua vida para te permitir morrer aqui. É como aquele homem, o Sansão, depois de ter matado um monte de gente, ter executado juízo sobre um monte de adversário, sobre um monte de coisa dentro do coração nosso, Deus vai permitir a gente morrer de sede? Quem você acha que é Deus? Quem eu acho que Deus é? Um Deus irresponsável, um Deus injusto, um Deus que não está nem aí comigo. E isso é porque nós não cremos no amor de Deus por nós. O Senhor está te chamando hoje. Creia no meu amor. Eu comecei e termino. Pare de desconfiar de mim. Pare de me fazer mentiroso. Ei, pare de me fazer irresponsável. E calado, cacá, tocou, e elemando, ria. Pare de me fazer irresponsável. E calamando, ria, caixa, cai. Porque às vezes nós estamos falando, Deus, tu és irresponsável, porque o Senhor me tirou do lugar que eu estava lá bem incomodadinho. É como a palavra do pastor Alexandre ontem. Eu não te pedi filho. E era uma leitura tão tremenda do meu coração. Eu não te pedi filho. Sim, é verdadeiro, mas vá e resolva. Pare de ficar como é que é? De gladiando com Deus. Pare de ficar se batendo com Deus, contendendo, essa é a palavra. Sabe por que não temos paz? Porque estamos contendendo com Deus. E quem é que contendeu com Deus e teve paz? Isaías anunciou isso. Agora nós queremos viver em paz, contendendo com a palavra de Deus. Deus fala, faz assim, sente assim, age assim. E nós estamos, não, eu vou fazer assim, eu vou sentir assim, eu vou ficar assim, eu vou pensar assim. Vai ficar por conta e risco. Vai ficar nesse lugar tenebroso. Vai ficar nesse lugar de trevas. Porque a palavra de Deus, ela quer entrar nas tuas trevas para fazer as trevas sair. Só que você não permite. Nós não permitimos. Deus fala, faz assim. E nós, no alto da nossa arrogância, falamos assim, não, Senhor, sabe o que é? Eu tenho a minha justificativa. Sabe o que é, Senhor? Eu estou lá no meio das bagagens. Saul estava no meio das bagagens. Deus está falando, eu tenho governo. Saul estava falando, eu estou na bagagem. O Senhor está falando, eu tenho governo. E você está no meio da bagagem. Deus está falando, sai da bagagem. Eu falo, não, eu fico na bagagem. Porque a bagagem me protege. Protege do quê? Porque ela já é sua inimiga dentro de você. Você não percebeu ainda? Eu não percebi ainda? Que essa mentalidade já é inimiga e ela já está dentro de nós. Você está se protegendo do quê? Você está protegendo o inimigo, a natureza carnal que está dentro de você. Nós estamos protegendo o adversário que está dentro de nós, com o nosso orgulho, mantendo o nosso orgulho justificado, guardado ali dentro. Não, não posso largar. Não, é a minha única segurança, segurança carnal, que não vai permitir que você reine. Até que com muito custo, depois de jogarem a sorte, depois de ver tudo. Aí Deus tem que perguntar, Senhor, onde está tu? Onde está o governo? Sua alma está perguntando, ei, cadê teu governo? Eu estou ansiosa para sair desse lugar. Quem é que vai me salvar desse lugar? É você, não é o vizinho, não é o marido, não é a esposa, não é o pastor, não é o vice-deus, não é o apóstolo, não é ninguém, não sou eu, não é o pastor Alexandre, ninguém. Quem vai fazer algo na tua própria alma é você. Deus está te chamando a tua responsabilidade hoje. Levanta e anda. Em nome de Jesus. Nós achamos que Deus é menino, amados. Deus teve que falar na boca de Balaão lá. Eu não sou menino, viu?
Eu não sou homem para que me arrependa, não sou o filho do homem para que volte atrás. Tendo eu falado, não vou cumprir, tendo eu dado a minha palavra, não vou executar. Quem você pensa que eu sou? Eu já enviei a minha cruz para te tirar de toda maldição. Que vocês estão olhando aí para amaldiçoar o meu povo e eu já coloquei a minha cruz sobre ele. Veja lá, olha aqui, vem aqui desse alto lugar, Balaão, e observe. Vem aqui, espírito da feitiçaria, e olhe bem aqui do alto. Quem está guardando o meu povo é a cruz. Agora nós estamos enfeitiçados, como Balaão estava, pela cobiça, por tantas coisas que queremos guardar dentro do nosso coração e não permitimos que a cruz faça o efeito que deve fazer dentro do nosso coração. O Senhor está te chamando hoje. Livre-se disso. Livre-se disso. Aí, como que eu faço isso? Vá para o amor. O Senhor me ama. Ele não é irresponsável. Irmã, mas eu não estou sentindo nada. Deus não te comprou para você sentir. Deus comprou as nossas vidas para que nós creiamos. E aí tudo será mudado. Desde os pensamentos até o nosso sentimento. E não permita que isso seja uma exterioridade do teu lábio. Viva isso. Porque às vezes falamos com a nossa boca. Às vezes consentimos com a nossa boca. Mas isso é só mentalidade. Não tem nada de concreto dentro de nós. Às vezes até falamos, sim, ele cuida de mim. A irmã Felizardo falou aqui, ele cuida de mim. Sim, mas o quanto temos de experiência de que ele cuida? Porque quando chega a hora de nós permitirmos que Deus cuide, nós corremos na frente para cuidar de nós. Nós saímos desesperados para cuidar de nós mesmos. Aqui não. Aqui você não vai fazer isso. E aí nós saímos para a autodefesa. Nosso esposo fala alguma coisa, fala, não, mas aqui não. Ainda estamos justificados. Ainda estamos nas nossas próprias feridas, ainda estamos dentro das bagagens. O Senhor está falando, governa. Governa. Faça um altar a mim. Tire os altares que você levantou você mesmo. Você não tem competência para isso. Esse homem aqui, Saul, levantou um altar da sua própria competência. Depois foi falar com a feiticeira de Endor, que se tornou uma pessoa que teve que morrer por sua própria espada. Aquele que era para governar morreu debaixo da sua própria sabedoria. Então, amado, em nome de Jesus, que o Senhor venha sobre nós hoje. Medite nesse dia de descanso. Fale para Deus, Deus me ensina isso, porque eu não sei nem por onde começar. Senhor, fala comigo sobre essas coisas, porque eu não sei como fazer. E esse espírito de religiosidade que tem insistido em estar no nosso meio, ele vai cair da tua vida, da minha vida, na profundidade necessária. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar com essa palavra, com o amor de Deus. Como eu saio? Vá mergulhar no amor de Deus. Porque Deus está buscando aqueles que assumem a sua própria orfandade. É bom que você diga ao Senhor, sou órfã, Senhor. Por favor, tire a minha orfandade. Ah, eu preciso de um pai. Tire a minha orfandade, por favor. E Deus vai fazer isso. Só que quando ele vier, não resista. Quando ele falar, filha, está aqui o teu problema. Deixa ele trazer o martelo que os mil se apenha. Não se auto-sabote mais, em nome de Jesus. Fale para Deus, executa o juízo. Eu preciso. Amém? Em nome de Jesus, Deus abençoe. Amanhã, não se esqueça, às 3 da tarde, nós vamos entrar aí com o Oséias 6, para continuarmos a contagem do Homer. Deus te abençoe, te guarde, que seja um Shabat abençoado na presença de Deus. Amém? Shalom, shalom. Até amanhã, em nome de Jesus.